da separação entre os salvos e os incrédulos. É assim que encerra então o sermão profético, conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Meus irmãos, a relação entre tudo o que nós vimos anteriormente, aqui está expresso, meus irmãos. Tudo o que nós vimos em termos de separação nas parábolas anteriores, tudo que estava pressuposto de ser separado, distinguido nas parábolas anteriores, aqui nós temos uma separação que é radical. É tudo que nós temos nas parábolas anteriores, peço que os irmãos lembrem disso, vejam nas suas Bíblias, os alertas, a vigilância, tudo que nós vimos, a maneira de proceder, de viver, de ser responsáveis, a busca de confirmação do chamado, como, por exemplo, na parábola das virgens nécias e das virgens prudentes, a responsabilidade na parábola dos talentos, tudo pressupõe este final. Tudo está pressupondo aqui este final. Para a mentalidade de nossos dias, em que a religião se envolve com tolerância, com a aceitação de pensamentos diferentes, posturas de outros grupos, crenças, profissões religiosas, orientalismo, que agora a tolerância chegou ao orientalismo, pensamento tão diferentes, que negam que há apenas um Salvador. Tudo isto, meus irmãos, que nós temos hoje em dia em relação ao reino de Cristo, é claro que esse tipo de mensagem de uma separação absoluta não é algo bem-vindo. Mas nós não temos, desta feita, um encerramento com uma parábola. O encerramento, quero que os irmãos entendam aqui, a volta de Cristo é literal. Ele virá de forma pessoal, gloriosa. A sua glória resplandecerá diante dos ímpios e diante dos salvos. Mas o que nós temos aqui, desta feita, é apenas uma parábola que é inserida dentro desse contexto de separação, do julgamento final. É uma parábola introdutória, ela é representativa do julgamento final. Ela surpreende, por exemplo, todos os nossos conceitos. Ela é indiferente às lembranças, o grande final é diferente às lembranças que nós tínhamos ou nós tivemos da vida que nós passamos neste mundo. Então a própria parábola aqui, né, é grandiosa a maneira como nosso Senhor encerra aqui, e Ele introduz como uma parábola, porque ela está incorporando muitos elementos. Então, ela é apenas representativa da grande separação. Qual é o princípio geral deste grande final, meus irmãos, no capítulo 25? É que será manifesta aqui a atitude que todos demonstraram em relação ao Evangelho da Graça. A atitude de toda a vida, né, que alguém passou em relação ao Evangelho da Graça. Antes da separação definitiva, meus irmãos, nós temos essa doutrina, né, das pessoas diante do grande trono de glória, lá em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Então, nós teremos todo o tempo das nossas vidas sendo manifestado. Os pensamentos que nós já esquecemos, as atitudes que nós já realizamos, as coisas que nós nem lembramos que fizemos, todas elas, todas as coisas, diante do grande trono. E aqui, meus irmãos, também serão descritas todas as oportunidades dentro do tempo que nós tivemos de ouvir o Evangelho, de receber o Evangelho, e como de repente a eternidade virá sobre nós, virá um veredito sobre nós. Eu quero que os irmãos entendam que essa parábola introdutória e a grande separação, meus irmãos, nos levam a pensar que nós não estamos pura e simplesmente viajando para a morte. Todos os dias nós não estamos apenas numa viagem para a morte. É isto que nós temos que refletir ao final desse capítulo 25.
desse grande ensino dos capítulos 24 e 25. Não há só uma viagem para a morte, meus irmãos. Ou nós estamos viajando para o céu, para contemplar a glória de Cristo e sermos preenchidos com essa glória. Um dia tão glorioso que não haverá mais pôr do sol, nós não precisaremos mais nada em relação ao sol. Ou a vida de uma pessoa que ouve o Evangelho, mas nunca foi confirmado no Evangelho, meus irmãos, a sua vida é uma viagem para o inferno. Uma noite que só não haverá luz alguma, por toda a eternidade. Então, quando termina o capítulo 25, nós temos que analisar então como se dará essa gloriosa e radical também, a gloriosa vinda de Cristo, a separação radical. Vamos ver por partes aqui, irmãos, primeiro os versos 31 a 33. Por favor, vejam nas suas Bíblias. Nosso Senhor retornará à terra uma segunda vez, mas na glória que Ele sempre teve. Então, os irmãos perceberão que nós lemos hoje, junto com a direção do culto, nós lemos hoje passagens relacionadas à glória de Yahvé no Antigo Testamento. O Deus eterno, que é o Rei, que vem julgar a terra. O Salmo 98 tem uma mensagem semelhante ao Salmo 96, a entronização do Rei, mas do Rei eterno. Salmo 96 e Salmo 98 estão conclamando aos crentes da Antiga Aliança, estão conclamando às nações. Os Salmos 98 e 96 estão dizendo que os que Deus chamou, os que Deus está chamando, a obra da criação e todas as coisas, até rios batendo palma no Salmo 98, para afirmar que Deus, o Senhor, que elege, que salva, e o Senhor que criou a natureza, Ele virá julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ninguém ficará de fora. O Salmo 98, verso 9 diz: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Por que um dos aspectos do culto, por que o culto é tão importante da igreja? Porque a igreja está sendo chamada para preparar-se para aquele grande dia. Há elementos do culto, meus irmãos, que apontam, na adoração, apontam para aqueles que serão separados eternamente da adoração ao Senhor. Jesus assumirá este papel, todavia. Nosso Senhor se assentará no seu trono de glória. E, meus irmãos, Ele virá como juiz. Ele virá mediando a autoridade divina sobre todos, em todo o tempo, em toda a terra, em toda a história humana. Os irmãos podem ver aí nas suas Bíblias que quando nós entramos no versículo 31, a glória de Cristo, diante do seu trono, todas as nações serão reunidas. A palavra grega aqui é etne, todos os povos. Ninguém ficará de fora. E, meus irmãos, as imagens estão se completando aqui. Se nós voltarmos aos nossos estudos do capítulo 24, com respeito à volta de Cristo, e o capítulo 25, as imagens estão se completando, vejam, elas estão se encaixando. O capítulo 24, por exemplo, verso 30 e 31. Jesus vem em glória para reunir os seus eleitos. Os seus anjos são os responsáveis por reunir os seus eleitos, enquanto os ímpios vão ficar lamentando. No capítulo 25, verso 31 e 32, que nós estamos vendo, os detalhes da separação se dão em decorrência da sua majestade. É a sua glória agora que é tremendamente destacada no ato da separação. Todos os que não se submeteram ao Senhor Jesus são seus inimigos. Ele não voltará mais para ser humilhado, ele não voltará mais para ser rejeitado pela humanidade, não. É ele que volta para rejeitar. É ele que volta para manifestar, meus irmãos, a sua primeira vinda foi redentora. A primeira vinda de Cristo foi para que fossem aqueles que Deus separou eternamente, Ele morresse por eles, a obra fosse feita da graça neles, de tempos em tempos fossem reunidos para ao final, então, serem separados no juízo em relação
ao propósito salvador. Ela era necessária à primeira vinda. Nenhuma condição haveria para um pecador ser justificado. Então, não haveria justificação para os eleitos. O que as parábolas estão demonstrando aqui, meus irmãos, é um processo indicativo da salvação, não é causativo, como nós veremos mais adiante. É uma obra neles. Deus os salvou, o Senhor os separou, eles são os eleitos do Senhor. Mas como isso se dará em todo o processo da vida? Então, o Senhor Jesus colocará todas as coisas debaixo, todas as coisas estarão debaixo dos pés de Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 25, afirma: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Não há inimigo do reino de Deus que não ficará debaixo dos pés de Jesus. E Paulo, quando fala isso em 1 Coríntios 15, 25, Paulo está tratando da salvação não só em relação àqueles que não serão salvos, todos os inimigos, como Paulo coloca no capítulo 15, a morte, a própria morte, uma consequência do pecado, será o último inimigo, ou a última inimiga, a ser colocado debaixo do poder de Jesus, porque os salvos não perecerão mais eternamente. Então, meus irmãos, vamos avançar um pouquinho para a parábola aqui, a parábola das ovelhas, e os irmãos ouvirão algumas vezes a parábola das ovelhas e dos bodes, mas é porque em algumas traduções é cabrito, porque o cabrito é filho do bode, mas o cabrito é filho do bode com a cabra, né? Então, por isso às vezes os comentaristas têm essa questão, falar bode ou falar cabrito. A parábola das ovelhas e dos cabritos é utilizada apenas para introduzir o que acontecerá. Ela expõe, vamos dizer assim, um elemento que está sempre presente. Esse elemento sempre está presente, sempre há algo dessa parábola que está sendo pressuposto nas parábolas anteriores. A grande diferença dos que estão realmente no reino e dos que nunca estiveram, de fato, nunca entraram no reino de Deus. Então, cumpre nos perguntar agora, por que essa parábola foi inserida, irmãos? Por que nosso Senhor não expôs logo, né, a sua vinda literal, como ele faz aqui na maioria do trecho bíblico que nós estamos estudando? Primeiro que nós não temos sequer a parábola não está regendo o fim. Ela não está regendo o fim, ela é introdutória apenas. A volta de Cristo será literal, mas a forma como ele separará, em relação a tudo que ele já disse anteriormente, essa forma, na forma de uma parábola simples, carregada de simbolismo. Os irmãos, para entenderem bem, né, eu não tenho conhecimento de campo. Alguma coisinha eu sei hoje, mas na vida rural dos tempos de Israel, os bodes e as ovelhas passam o dia juntos. Passando o dia juntos, são separados todavia à noite. Em algumas localidades, devido ao frio ou devido ao calor, esses dois grupos já são separados até durante o dia. Porque a ovelha à noite, todavia, não sente frio. Mas o bode ou os cabritos, sim, sentem. Então, eu quero dizer para os irmãos que não são detalhes realmente profundos. Nós não temos detalhes profundos aqui nesse tipo de parábola. São simples, mas a questão é o significado radical que ele pretende demonstrar. Quando alguém que criava esses animais, à noite tinha que separá-los. Teria que traçar uma diferença real entre eles, para eles não passarem. Eles poderiam comer juntos, poderiam estar vivendo juntos durante o dia, mas ao fim do dia, não. Eles teriam que ser realmente separados. As ovelhas são separadas aqui na parábola para o lado direito. A ideia bíblica de poder, lugar de poder, de honra. Mas os cabritos sentiriam frio. Eles ficam no lugar do juízo. Eles ficam no lugar da rejeição.
meus irmãos, os bodes ou cabritos aqui aludem sempre aos que não são verdadeiros cristãos. Eles não foram. Eles rejeitaram o evangelho de alguma forma, como está expresso nas parábolas anteriores. E as ovelhas, os servos de Cristo, também que nas parábolas anteriores de alguma forma tiveram uma manifestação da graça reinando sobre eles. Meus irmãos, é tão radical essa introdução que não há uma forma mais extraordinária de introdução como esta que nosso Senhor causou aqui neste ensino. Ele apenas utiliza a parábola para demonstrar que a separação é radical, salvação e condenação, mas ele usa as expressões cabritos ou bodes e ovelhas para aludir à natureza destas pessoas. Elas sempre foram diferentes quanto à sua natureza. Os bodes nunca seguem, né? Os bodes não seguem, os cabritos não seguem, as ovelhas seguem. As ovelhas se submetem. Os bodes têm enorme dificuldade. Bodes não respondem, ovelhas respondem. Nas parábolas anteriores, que os irmãos devem, a maioria aqui dos irmãos acompanhou. Nas parábolas anteriores, não é interessante, meus irmãos, que as semelhanças dos personagens das parábolas, todas elas, a semelhança dos personagens era uma semelhança tal que os tornava quase indistinguíveis até o fim da parábola. Você não sabe quem é o servo bom e não sabe quem é o servo mau. Você não sabe quem é a virgem nécia, não sabe quem é a virgem prudente. Você não sabe quem é o que vai fazer render o talento e quem é que vai esconder o talento. Então lembre-se desses pontos. Você não sabe quem é quem. É sempre ao final. É o final que mostra. As semelhanças aparentes os tornam inicialmente indistinguíveis, né? Eles não podem ser distinguidos imediatamente. Aqui nosso Senhor, todavia nosso Senhor chega ao final, introduzindo uma parábola, destacando algo mais. Os homens serão separados por causa daquilo que a graça de Deus fez neles. Fez com eles. Aquilo que a graça de Deus fez com eles durante todo o decorrer do tempo que eles estavam vivendo antes do seu reino se manifestar. O que a graça fez com eles? Em cada atitude, em cada elemento do seu reino, em cada aspecto da sua vontade, em cada uso do talento, em cada preparo para caso Jesus, o noivo, a volta de Cristo, o noivo demore um tempo a mais. Então, aqui, como eu disse no início, a parábola e o ensino geral desse final aqui é uma parábola indicativa, ela não é causativa. Se você pegar o ensino do Evangelho de Mateus e quiser comparar com as epístolas de Paulo e tentar achar contradições, meus irmãos, isso é uma interpretação errônea. É uma interpretação errônea. Mateus está sendo indicativo, ele não está sendo causativo. O Evangelho de Mateus registrou os ensinos de Jesus para mostrar, meus irmãos, que os salvos são salvos pela graça, são somente, mas essa graça agiu neles, segundo o ensino de Jesus. O apóstolo Paulo vai se preocupar, meus irmãos, em explicar a natureza da salvação pela graça. Então, Mateus não está sendo indicativo aqui. Aqueles em quem a graça realmente operou, aqueles em que a graça se mostrou. Crentes são crentes salvos pela graça. É um dom de Deus, não vem de obras. Mas Efésios também fala exatamente que somos feituras dele, que criados em Cristo Jesus para as boas obras, que ele o quê? Foram preparados de antemão. O Senhor definiu que na sua obra os salvos vivam para a sua glória. Eles vivam não à mercê mais de si mesmos, nem do seu coração, nem da sua maneira antiga de viver, nem de lidar com as coisas do reino de Deus como eles gostariam de fazer. Não, meus irmãos. Então, agora eu pretendo
né, entender aqui, porque os salvos são aqueles que fizeram bem a Cristo. E nós temos agora que chegar a entender aqui o processo em si dessa grande separação. O próprio processo em si, nos versos 34 a 46. Vejam a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui. Vejam nas suas Bíblias. Nós temos que nos ocupar exatamente com estes critérios. Primeiro, o que estes critérios que nós estamos vendo aqui de fazer bem para alguém que era um pequenino irmão de Cristo, dar de comer, dar de beber, esses 6 elementos que estão aí, dar de comer, dar de beber, dar de vestir, visitar, todas estas coisas. O que esses critérios não são? Primeiro elemento, eu quero apresentar aqui, há várias interpretações, eu quero apresentar as 2 principais que não são. Então, os irmãos, guardem bem isso aqui. Meus irmãos, há grupos que interpretam que os critérios aqui utilizados no último dia da volta de Cristo são critérios como sendo um tratamento dado aos famintos, aos angustiados, aos necessitados. Esta linha de interpretação está dizendo que uma pessoa é salva por obras, que haverá um universalismo cristão, um universalismo da salvação, aliás, que todos serão salvos, mas todos os que praticaram bem, de alguma forma. Se lembraram dos pobres? A Igreja Católica sempre afirma, na sua linha crítica, que a Igreja faz a opção preferencial pelos pobres. Então, muita gente entende esse ensino como sendo salvação por obras. Mas lembrem-se, nosso Senhor está a 2 dias da crucificação. Por que então Cristo teria que ir para a cruz? Jesus está a 2 dias da crucificação. Ele vai morrer por pecados do seu povo. Colocar-se no lugar, né, de pecadores perdidos. Não há nada que possa ser colocado no lugar da obra de Cristo, no lugar da justiça dele. Ele está 2 dias aqui de ir à cruz, meus irmãos. E vejam o contexto das demais parábolas. O contexto das demais parábolas também mostra uma negação desse tipo de interpretação. Tudo o que é feito no reino não é causa da salvação. Antes, é o efeito da salvação. Tudo que está acontecendo no reino de Deus entre os salvos, não foram os salvos que causaram. Eles não salvaram a si próprios. Eles foram salvos pela graça, pelo poder e obra de Cristo. E essa obra se mostra neles, está operando neles. E ao final da história eles serão separados. Mas ainda há uma outra linha que interpreta este ensino que nós devemos entender, uma linha errada. Essa linha, meus irmãos, vem de muitos grupos dispensacionalistas. Alguns intérpretes, teólogos dispensacionalistas, pentecostais, muitas vezes, interpretam aqui este ensino como sendo meus pequeninos irmãos, como sendo os judeus. Cristo voltará uma vez, arrebatará a igreja. E alguns vão converter-se, gentios, à salvação. E esses gentios vão, então, estar protegendo e de alguma forma cuidando dos judeus, que os judeus que estarão sendo chamados pelo Evangelho. Aí Cristo voltará mais uma vez ainda. E será essa volta. Meus irmãos, gentios, cristãos ovelhas, né, seriam, segundo os teólogos dispensacionalistas, aqueles que ajudarão seus irmãos judeus, os irmãos de Cristo. Meus irmãos, nosso Senhor nunca chamou os judeus de seus irmãos. Ele nunca entendeu dessa forma, né? Esse aqui não é um critério de interpretação, é errôneo. E nós vamos para os versos 40 a 45, meus irmãos, e tentar entender então esse critério. O que é esse critério? O que são esses critérios? Os critérios em relação a meus pequeninos irmãos, vamos a eles. Estes critérios são atos relacionados ao Evangelho da graça. Atos relacionados ao Evangelho da graça e aqueles que o representaram em seu testemunho. Então,
Nosso Senhor sempre se identificou com o evangelho que foi pregado verdadeiramente e aqueles que foram fiéis no testemunho deste evangelho da graça. É muito importante a gente entender isso. Eu quero suscitar um texto aqui para a nossa reflexão. Mateus capítulo 12, verso 48 a 50. Também é um texto bastante radical, se irmãos forem perceber a sua interpretação. Mateus capítulo 12, verso 48 a 50. Mateus capítulo 12, verso 48 a 50. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. A posição de uma pessoa em relação a Jesus, nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher tem uma posição definida em relação a Jesus, meus irmãos. Ao se aproximar dele, tem uma posição segura, sem os critérios dele. Meus irmãos, vejam, quem realmente pertence a Cristo? Quem realmente pertence ao Senhor? Quem faz parte da sua família? Meus irmãos, os verdadeiros discípulos dele, que fazem a vontade de Deus por meio dele. Os falsos discípulos o reprimem, o afastam, de alguma forma se opõem à sua obra, mesmo a sua família física, que estava sempre se opondo, os seus irmãos, suas irmãs, filhos de Maria e José, que estavam sempre se opondo a ele. Meus irmãos, nem eles, caso continuassem rejeitando, nem eles podiam fazer parte dessa profunda comunhão e identificação que Cristo tem com os que lhe pertencem. Meus irmãos, que são de fato estes atos? Vejam: dar de comer, de beber, hospedagem, forasteiros, vestir a nudez, visitar o enfermo, o preso. São atitudes em relação ao Evangelho. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que estão de alguma forma manifestando o testemunho fiel do Evangelho. A identidade de Cristo com eles está em relação a eles pertencerem a Cristo e estarem envolvidos com o testemunho da sua palavra, do Evangelho. Tornaram-se fiéis, demonstraram a sua fidelidade do seu chamado nesse testemunho, tiveram que sofrer por isso. De alguma forma, essa manifestação sempre se dá como um cuidado em relação ao próprio Cristo. Quem realmente recebe o Evangelho, segundo as suas implicações, né? Quem recebe o Evangelho e avança em relação a todas as perseguições, necessidades, rejeições, quem avança em relação a isso na vida cristã? Meus irmãos, aqueles que pertencem a Deus em Cristo são os únicos. É infinitamente mais fácil que sejamos benignos com alguém que nunca tenha pregado o Evangelho para nós. É infinitamente mais fácil sermos bondosos, querermos ajudar uma pessoa, tratarmos bem, acolhê-la em nossa casa, desejá-la o bem, mas não uma pessoa, não um testemunho, não uma obra do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, é infinitamente mais fácil que sejamos benignos, mas com as pessoas que pregam o Evangelho para nós, falam do inferno, falam do céu, falam de que nosso coração é corrompido, de que a nossa vida é uma vida de pecadores miseráveis, que nós estamos a caminho do inferno em condenação eterna, caso não nos arrependamos. Meus irmãos, do juízo divino, da justiça perfeita de Cristo, esse é um ódio espiritual, essa é uma algeriza ao próprio Cristo. A pessoa que o representa é apenas um fato, é apenas um meio. Meus irmãos, quando se odeia a Cristo, odeia-se a pregação, a sã pregação do Evangelho. Quando odeia-se a Cristo, odeia-se os ministros fiéis do Evangelho. Quando odeia-se a Cristo, odeia-se o testemunho do pai e da mãe em casa.
Quando odeia-se a Cristo, a filha se coloca contra a mãe se coloca contra a filha, o pai se coloca contra o filho contra o pai, porque agora houve uma divisão no lar, como disse nosso Senhor Jesus Cristo certa vez. Eu causarei divisão entre o pai, entre a mãe e a sua filha, entre marido e mulher. Haverá uma divisão. Então, qualquer ato que envolva a realidade da pessoa de Cristo é odiado por um mundo que rejeita o Evangelho. E sempre será assim. Vamos para uma ilustração grandiosa, uma das maiores ilustrações que tem no Novo Testamento. Lembre-se de Saulo de Tarso. Odiava a mínima ideia blasfema de alguém acreditar e professar que o carpinteiro pobre de Nazaré fosse a esperança de Israel, fosse o Messias. Meus irmãos e meus amigos, o carpinteiro pobre de Israel, para ele era uma blasfêmia. Ele investiu todo o seu preparo, toda a sua formação aos pés de Gamaliel para defender o ensino da lei, defender a prioridade do ensino legalista dos fariseus. Ele se revoltou tanto contra Cristo, ele pegou cartas, ia de casa em casa. Ele chegou a dizer no livro de Atos que algumas pessoas ele arrancou, ele puxou os cabelos delas da cabeça, ele as tirou do seu lugar cômodo, das suas próprias casas, fez com que elas blasfemassem de Cristo para apostatarem da fé. Esse mesmo homem fez que algumas pessoas blasfemassem, apostatassem de Cristo. Ele foi a causa de algumas pessoas que haviam professado apenas a Cristo, fossem para o inferno, apostatassem da fé cristã. Esse homem odiava toda forma, toda representação do Evangelho. Mas foi quando, em caminho a Damasco, respirando ódio pelos filhos de Deus, que ele, lemos em Atos capítulo 9, que uma forte luz o cercou. Ele caiu em terra, possivelmente estava a cavalo, e ele ouviu uma voz do Senhor no verso 4 e 5. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cristo tem plena identidade com a sua igreja, a qual ele chamou e resgatou. Tudo o que ocorre com ela. Agora vejamos o que aconteceu com este homem convertido. Este homem que odiava o Evangelho e agora foi chamado pelo poder da graça de Deus revelada em Cristo, meus irmãos. Ele não parava de cuidar da igreja. Ele decidiu sequer casar, ter filhos, ter uma família comum. Ele decidiu sequer ter, como havia direito, de receber salários da igreja. Ele decidiu trabalhar um período e usar a sua profissão, fazedor de tendas, que herdou de seu pai, do aprendizado, a sua formação, tudo, meus irmãos, para cuidar da igreja. E vejam essa extraordinária afirmação dele em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Ele chegou mesmo a afirmar isto. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Ele foi salvo pela graça somente, e cada ato dele em relação às coisas de Cristo agora, aos membros do corpo de Cristo, às coisas do reino de Deus, cada coisa, cada fator do tempo, cada oportunidade, cada elemento, o crente mais fraco, o crente mais humilde, o novo convertido, aquele escandalizado com comidas sacrificadas a ídolos, na primeira epístola aos Coríntios. Ele diz, se meu irmão se escandalizar comendo, se ele vier a se escandalizar comigo por causa de
de comidas sacrificadas a ídolos, eu nunca mais comerei carne, então nunca mais devo comer carne. Fazer nada. Ele, meus irmãos, foi aquele homem, então, pela graça de Deus, que manifestou que Cristo estava operando nele. Então ele dava de comer, dava de beber. Ele manifestou um santo amor verdadeiro, precioso, gracioso, a obra da graça nele, cada ato de amor servindo a Cristo e testemunhando com grande zelo. Meus irmãos, nada é mais maravilhoso do que a graça de Deus operar em nós. A graça de Deus, quando opera num pecador, tira-o do antagonismo a Cristo e faz com que ele ame cada coisa, cada necessidade, cada segmento, cada aspecto relacionado a Cristo. Meus irmãos, a fé viva demonstra sempre um amor sacrificial. Meus irmãos, onde quer que se revele, né? Onde quer que se revele no testemunho do Evangelho. Meus irmãos, e aqui nós estamos vendo, não é apenas, né? Eu poderia acrescentar como terceiro elemento, não pense que é fazer simplesmente o bem para um crente também, para um ou outro crente, fazer um bem, não é um aspecto apenas moral, ou apenas compaixão, não, é por causa do Evangelho, por causa da manifestação do Evangelho da graça de Deus, meus irmãos. Vamos tentar entender então, que esses critérios, vamos dizer assim, do Evangelho da Graça, são descritos assim: a mim o fizeste, a mim o deixastes de fazer, ou fizeste em relação a mim, ou para mim, ou o deixastes de fazer, de fazer. O critério sempre é quem? Cristo. O critério é o reino de Deus, é o que as parábolas anteriores estão demonstrando. Elas sempre estão falando sobre isso. Estão incluindo aqui sempre, tudo é Cristo. Todas as coisas relacionadas a Cristo, sempre foi Cristo. Os bodes, a antipatia também deles sempre foi Cristo. Ao seu reino, à sua glória, tudo está implícito em cada atitude das parábolas antigas, cada desinteresse, cada falta de interesse, meus irmãos, cada ato de desamor, cada elemento que falta o cuidado. Na aparência, muitos pareciam cristãos, pareciam ovelhas, mas a perda de cuidado, a falta de zelo, a falta de desejo de confirmar o chamado Evangelho, meus irmãos. A antipatia sempre era com Cristo. Se voltarmos às parábolas, veja nas suas Bíblias aí, se vocês voltam à parábola, sempre há uma rejeição velada, algo que está escondido naquelas pessoas, naqueles personagens das parábolas anteriores. É uma rejeição cada dia velada, mas cada dia crescente em relação a Cristo, ao seu reino. Então nós necessitamos tratar, antes mesmo das lições, necessitamos tratar de um ponto, mais um ponto aqui, meus irmãos, desta interpretação. Aqui, como entender essa parábola e essa diferença entre ovelhas e bodes, meus irmãos, em relação a estes critérios. Os critérios de fazer todos aqueles 6 elementos para os pequeninos de Cristo. Como entender isso, meus irmãos? A ligação entre a parábola e os critérios do reino. Vejam as atitudes, vejam a surpresa, tanto das ovelhas quanto dos bodes. Vejam nas suas Bíblias. Como os grupos, o grupo da direita das ovelhas e o grupo da esquerda, como ambos reagiram. Como foi que eles reagiram? Vejam. O que os surpreende não é o lugar em que eles são colocados. A esquerda e a direita, a condenação e o reino. Não é isso que os surpreende. O que os surpreende é o critério utilizado. Senhor, quando foi que nós te vimos? Com fome, com sede? Senhor, quando foi que nós não te visitamos? Quando foi que nós não te vestimos?
também dirão os bodes. Quando foi? Os primeiros, os justos, perguntam isso. Quando foi que nós fizemos o bem a ti dessa forma? E os bodes também. Quando foi que nós não fizemos isto? Meus irmãos, eles foram admitidos ou excluídos com base na maneira como trataram Jesus. É esse o processo de definição das pessoas. Sempre foi este. A surpresa dos justos é interessante, porque a surpresa dos justos em serem admitidos mostra que a ausência da salvação pelas obras. Eles são glorificados, o Senhor Jesus os exalta aqui, eles sentados no seu trono de glória, e eles nem entendem por quê. Senhor, quando foi que nós fizemos isto? Meus irmãos, eles simplesmente amavam Jesus. Glória a Deus. Simplesmente amaram o Evangelho a vida toda. Amaram o reino de Deus, amaram as coisas de Deus, tudo que representava o verdadeiro Evangelho da graça, meus irmãos. Eles não mostram amor apenas para conseguir recompensas. Os bodes, por outro lado, meus irmãos, não poderiam falhar em mostrar amor, porque eles nunca tiveram amor. Eles nunca pertenceram ao Senhor, nunca o amaram, nunca foi real. Então essa parábola grandiosa, meus irmãos, a introdução dela e os critérios mostram aqui, meus irmãos, que o final do sermão profético do Monte das Oliveiras, usando esta parábola, esses critérios, meus irmãos, impede absolutamente que haja, restringe completamente a existência da hipocrisia. A hipocrisia é desfeita completamente. Exatamente na separação. Vamos, então, irmãos, estamos prontos agora para irmos às lições. Vamos às lições, meus irmãos. Eu quero a primeira lição fazer em termos de uma pergunta muito séria, meus irmãos. Temos que fazer a todos nós esta noite. Ao longo da vida, estamos nos tornando bodes? Ou nós estamos sendo confirmados como ovelhas? Ao longo da vida, eu estou e você está sendo um bode? Um cabrito? Ou nós estamos sendo ovelhas? Nós temos uma gama de ensino aqui, muito grande, meus irmãos, como nós vimos, nas parábolas, nos critérios da vida cristã verdadeira aqui, segundo o final. Nós temos vários critérios: vigilância, inconformidade com o mundo, a necessidade de ter cuidado em crescer na busca de confirmação do chamado do Evangelho, por exemplo, na parábola das virgens nécias e das virgens prudentes. O cuidado com os talentos, todos os elementos que o Senhor permitiu que nós tivéssemos nessa vida e fossem levados para a sua glória, usados para o seu reino. Meus irmãos, nós não podemos ouvir estes ensinos e criar uma falsa ideia, continuar criando uma falsa ideia de cristianismo, continuar criando, em nosso caso. Essas parábolas, este ensino, vejam, estão aqui, meus irmãos, vindo para despertar, chamar a vigilância, tentar entender o tempo de nossas vidas. A volta de Cristo evidenciará, meus irmãos, quão diferentes as pessoas são, exatamente, quão diferente elas viveram em relação ao reino de Deus. Eu quero lembrar aqui o que Charles Haddon Spurgeon, um grandioso sermão sobre os bodes, sobre essa parábola aqui e sobre este ensino, os bodes e as ovelhas. Charles Haddon Spurgeon dizia que os bodes querem apenas entretenimento na religião. Os bodes não querem transformação, os bodes não querem depender do senhorio de Cristo, os bodes não querem negar a si mesmos, os bodes não querem tomar a cruz. Os bodes têm uma outra ideia da religião e eles vão arrastando as suas vidas assim. Eles não querem compromisso com o Evangelho. Eles precisam ser mantidos na religião por meio de artifícios. Por isso a pergunta de Charles Haddon Spurgeon: nós estamos entretendo bodes ou nós estamos na religião cuidando e zelando de ovelhas?
Não é à toa que tantas parábolas pressupõem essa separação, né? Que os bodes e as ovelhas aqui, pois estes animais são extremamente diferentes. Podem conviver juntos, podem passar uma vida convivendo juntos, porém há uma rejeição intrínseca, né? Há uma rejeição interna. Ela vai crescendo cada dia, vai se mostrando naqueles, meus irmãos, que não são as ovelhas de Cristo. E eu quero que os irmãos lembrem aqui e percebam esse critério, guardem bem isso. Quão terrível é perceber que o grande critério no final dos tempos, naquele grande dia, a coisa que vai ficar mais nítida, o nosso Senhor demonstrou aqui, que ficará naquele grande dia, das pessoas não salvas, estando ou não envolvidas com uma igreja, com uma religião, com o cristianismo, a coisa mais nítida é que elas nunca amaram a Cristo, nunca amaram Jesus, nunca se importaram com Ele, com o seu reino, com a sua vontade. Pelo contrário, meus irmãos, tudo que os fizesse lembrar de Cristo, elas rejeitaram, criaram uma algerice. É a maior característica das pessoas ao final dos tempos. Ficará evidente, elas nunca amaram a Cristo. Vamos para a segunda lição, meus irmãos. É Deus quem faz um pecador herdeiro de seu reino em Cristo, por meio da adoção. É Deus quem faz. Um homem e uma mulher pecadores, é Deus quem faz herdeiros do seu reino por meio da adoção. E este ensino aqui em Mateus indica o quê, meus irmãos? Ele é concretização dessa condição, de que Deus chamou algumas pessoas para o seu reino. Em todo tempo, nós jamais poderemos pensar aqui, em todas as parábolas, ficou muito evidente o ensino da responsabilidade humana, meus irmãos. Apenas ao final é que surge um elemento na parábola, que inclusive é muito descrita na doutrina da eleição, nas epístolas de Paulo, nas epístolas do Novo Testamento de Pedro, é o verso 34, que eu deixei especificamente para comentar aqui. Verso 34 de Mateus capítulo 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apenas ao final é que se fala em eleição, no último momento, meus irmãos. Essa ideia da eleição cobre a ausência da ideia de eleição em todas as parábolas, em todos os ensinos anteriores. Porque o que se precisava pressupor ali era uma outra coisa, meus irmãos. Elas não podem ser vistas como parábolas relacionadas então tão somente à ideia de independência humana com os seus feitos, mas os feitos revelam, ao final de tudo, que o cuidado que os seres humanos chamados pelo Evangelho têm com o reino e com a disposição deles para servirem e glorificarem a Deus, meus irmãos, é um chamado da graça de Deus. Meus irmãos, Deus os separou desde antes da fundação do mundo. E vejam a linguagem aqui. Primeiro aqui, nessa ideia da eleição, do verso 34, meus irmãos, não é utilizada a palavra bem-aventurado, de Mateus, por exemplo, capítulo 5, verso 3. Não é usado isso aí. É usado bendito. Benditos de meu Pai. Já pressupõe que alguém tinha uma relação com Deus. Era uma relação estabelecida pelo próprio Deus Pai, na eleição. E que eles são benditos porque se confirmou. Eles estão recebendo o reino. Vejam o que o texto diz. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Não é uma surpresa, meus irmãos. Não é uma surpresa. Os fatos revelaram, os sinais na vida daquela pessoa chamada pela graça de Deus estavam se revelando durante todo o decorrer do tempo na vida. Os eleitos são reconhecidos aqui ao final, né, porque eles, pela obra da graça, eles tiveram amor por Jesus, que é uma obra da graça. Finalmente é a grande obra da graça, ter amor por Jesus. Meus irmãos,
Eu vou citar novamente uma outra pessoa aqui, Arthur Pink, grande teólogo reformado, calvinista. Arthur Pink chegou a dizer que os bodes têm apenas uma forma externa de piedade, mas as ovelhas de Cristo são pessoas que vivem a vida toda demonstrando aspectos desses sinais da eleição. Os bodes se preocupam com a aparência externa, momentânea até, os irmãos. Eles são benditos de meu Pai. Deus os separou. E eu quero que os irmãos entendam aqui, meus irmãos, quão preciosa graça é dada àqueles que pertencem ao Senhor. Quão preciosa graça. O Senhor deu todas as coisas para aqueles que foram chamados por Ele, para viverem sob uma rica e viva esperança. O Senhor os muniu, o Senhor os preencheu, o Senhor lhes deu tudo o que precisam. Nós vemos isso nas primeira e segunda epístola do apóstolo Pedro, ele falando frequentemente sobre isto. Deus concedeu todas as coisas para que uma pessoa tivesse uma vida piedosa, uma vida temente ao Senhor. Esse é o crente. Ele tem tudo o que precisa. As parábolas evidenciaram isso. Tudo o que precisa para crescer em conformidade com o reino. Meus irmãos e meus amigos, há pessoas que apenas ouvem pregações. Você está apenas ouvindo pregações? Então eu lhe digo esta noite, clame ao Senhor. Clame ao Senhor para que Ele lhe dê arrependimento. Ele é o único que pode fazer isso. Confiar em Cristo, confiar na sua obra da cruz. Lembre-se, o critério sempre é Cristo. Lembre-se, o grande problema de pessoas que não se firmam, o problema delas é Cristo. O grande problema de pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra, mas não se convertem, o problema delas é Cristo. O problema delas é a rejeição fundamental dele. Então, lembre-se, o critério é Cristo. Até a mais ínfima, até o menor ato, a mais ínfima atitude, o menor ato de amor por Cristo, é Cristo que dá aos salvos. É Cristo que dá. É a graça de Deus. É uma obra somente dele. Meus irmãos, vamos para a terceira e última lição. A terceira e última lição: Deus não dará sua justiça a pecadores que abusaram dos meios da graça. Todos os falsos conceitos de religiosidade, meus irmãos, que nós estamos tão saturados, né, de ouvir e ver hoje, os falsos conceitos de religiosidade caem por terra ante estas parábolas, este final, essa parábola introdutória. Elas denunciam, sobretudo, o que? O coração pecaminoso, o estado de uma pessoa. Como esta pessoa sempre rejeitou o Evangelho. Muitos não só ouviram o Evangelho, muitos se tornaram membros de igrejas, muitos se tornaram pessoas que de alguma forma pareciam ter aparência de piedade, mas elas ocultavam desprezo pela graça de Deus oferecida gratuitamente a Cristo. Meus irmãos e meus amigos, apenas pela palavra de Cristo nós podemos ver o fim, antes que ele aconteça. Nós estamos vendo algo desse fim agora. É um fim em relação ao nosso tempo de vida, à eternidade. E apenas pela palavra de Cristo nós podemos temer a direção de vida que nós estamos tendo. A eternidade, o destino que nos é dado. O que será dito da sua vida naquele grande dia? Você ficará do lado esquerdo ou ficará do lado direito? De que lado será colocado? O que se lhe dirá quando Cristo glorificado desvendar-lhe como você está tratando a Ele? A aproximação do Evangelho da graça da sua vida. As oportunidades que tem para servi-lo, adorá-lo, bendizê-lo. O que Jesus vai falar? Não é o pastor, não é o seu pai, sua mãe, o religioso, não. É o que Cristo vai dizer de você. Ele vai dizer para você: vinde benditos do meu Pai, ou ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos.
temos que nos humilhar esta noite, meus irmãos. Meus amigos, que o Senhor abençoe sua palavra sobre nós agora. E ela veio para humilhar nossos corações e pedirmos que ela opere em nós, opere em nossas vidas. Vamos agora orar ao Senhor. Quem você é?